Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley, eu vou conduzir vocês aqui para mais uma dica de Excel. Nós vamos fazer aqui uma tabela inteligente e aprender um pouquinho também sobre formatação especial de células. Então vamos supor, eu vou pegar aqui esse dado, nós vamos fazer a tabela inteligente. Então eu venho com o botão direito do mouse, clico em cima do nome e arrasto até o final desse conteúdo que eu destaquei. Então o que eu faço? Após selecionar, eu venho aqui em inserir, na aba inserir, tabela. A pergunta que ele faz, minha tabela tem cabeçalhos? Sim, ela tem. É o nome, é o RG, é o CPF, o celular. Então eu mantenho ela dessa forma e aperto OK. Quando você observa, o que acontece? Ele abre automaticamente uma aba Design e dentro dessa aba Designer ela vai me dar opções de vários outros modelinhos de tabela que eu posso criar de uma forma padronizada. Então, vou usar essa azulzinha aqui, tá? Que ela é mais comum. Repare que também ele colocou essas caixinhas aqui de setas, que em outro momento a gente vai aprender, né, que significa os filtros. Tá? Então, eu vou tirar o filtro aqui também para deixar a planilha mais limpa para a gente trabalhar. E agora que vai a grande questão, né? Eu quero apenas que quando eu digitar o número, automaticamente, o número de RG, por exemplo, automaticamente ele já ponha dentro das determinações, né, com os pontinhos, os tracinhos, tudo certinho. E eu não preciso digitar isso, apenas os números. Isso é muito importante, principalmente quando você tem outras pessoas que vão usar esta planilha, tá? E aí ela coloca os dados certinhos, sem ter problema nenhum. Então vamos lá, como é que funciona aqui? Eu aperto o botão Ctrl 1, tá? Venho na aba personalizado. Repare que o cursor já está marcando aqui a célula que eu quero corrigir, tá? E aí nós vamos lá em personalizado e apago a opção geral. Dentro dessa opção geral eu vou lá e coloco o que eu quero, né? A numeração. Ressaltando que aqui, o que eu coloco como 0, ele interpreta como os números destacados. Então, eu vou colocar assim. Eu sei que o RG é 2 números, então eu ponho 00, né, representando esses números. Eu ponho aspas, ponto, fecho aspas. Por que isso? Porque um ponto é caracterizado como um texto dentro do Excel. Então, eu coloco ele dentro de aspas para determinar essa separação aí. E aí eu vou digitar os outros 3 números que nós temos depois. Novamente eu faço a mesma coisa. Abro aspas, ponto, fecho aspas. Tá? Digito mais 3 dígitos, só que dessa vez eu vou usar um tracinho 00. Observação, desculpa, só tem um, né, aqui no caso. Então vamos lá. O que é interessante aqui? Repare que no tracinho eu não coloquei entre aspas. Porque o Excel, ele interpreta aqui, o tracinho, ele faz parte da numeração também, né, dos registros de numeração. Então, eu posso deixar dessa forma, mas também se ele quiser colocar para desencargo de consciência as aspas, vai dar certo do mesmo jeito entre antes e depois do tracinho. Apertando o Enter ou OK, repare que ele já digita para mim da forma correta. Eu vou no CPF e vou fazer a mesma coisa. Então, aperto, seleciono em cima, observação importante. Se o cursor estiver piscando dentro da célula, como está aqui destacado, o que acontece? Se eu aperto o Ctrl 1, ele abre a opção formatar células. Beleza, mas ele só me dá a opção de fonte, não me dá mais nada aqui, porque ele está destacando que você está querendo formatar conteúdo. Então, eu vou dar um ESC aqui para sair dessa tela. Vou dar um outro ESC aqui dentro. Repare que o cursor está piscando. Quando eu aperto um ESC, ele automaticamente volta para a opção normal. Tá? Poderia também clicar fora e voltar. Isso também não tem problema nenhum. Então, eu vou lá e aperto Ctrl 1 aqui de novo. Repare que eu só selecionei, o cursor não está piscando e agora ele me deu muito mais opções. Então, vamos lá. O que eu faço com isso? Eu venho aqui na aba Números, Personalizado, apago a opção geral, a mesma coisa que nós fizemos no RG, só que no CPF são 3 dígitos, tá? E aí eu abro, aspas, ponto, fecho aspas. De novo, mais 3 dígitos, né? Então eu ponho 000, abro aspas, ponto, fecho aspas. Mais 3 dígitos, e aí eu ponho o tracinho 00, representando que são mais 2 números aqui, tá? E dou um Enter.
Vamos ser rápidos aqui nesse sentido e fazer a mesma coisa dentro do celular. Ctrl 1, personalizado, e aí eu ponho aspas, abro parênteses, fecho aspas, 00, abro aspas, fecho parênteses, fecho aspas. E aí ele ficou certinho aqui para a gente trabalhar. E aí eu ponho um espacinho. Como eu sei que o celular tem 5 dígitos, os primeiros, né? Então eu ponho 1, 2, 3, 4, 5, tracinho, 4 dígitos, tá? E aí ele vai ficar certinho aqui. Observação é porque eu coloquei um dígito a menos, tá? Só substituir aqui. Pronto. E aí ele vai ficar desse jeito. O que é interessante é que, ó, se eu venho aqui embaixo e vou cadastrar aqui a Ana, por exemplo, automaticamente a formatação ela pega. Então, se eu digitar um outro CEP, um outro RG aqui, por exemplo, ele já põe dentro da formatação que eu quero. Tá? Digitei um pouco a menos, mas beleza. Celular, a mesma coisa. Não preciso colocar espaço, não preciso colocar parênteses, tracinho, nada. Ele já automaticamente ele vai colocar para mim aqui. Tá? E é basicamente isso a nossa aula de hoje.